Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. Quando meu povo não vai em brecha, eu reclamo a maldição, eu reclamo a cura, eu pensaria. A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Olha aí, meus queridos, que chamada poderosa para você estar no culto, para você estar na igreja. Daqui a pouquinho, a partir das 19h30 desta quarta-feira, grande quarta da vitória. Você crê? Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Agora, vamos para a Bíblia. Eu tenho uma palavra, como eu já disse no começo dessa oportunidade, deste culto poderoso, né? Vamos ler o que está escrito em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 48 a seguir. Enquanto você procura 1 Samuel, eu quero convidar você para ir lá no canal do pastor Maurício Costa, lá no YouTube, se inscrever, porque toda mensagem que a gente colocar lá vai alcançar você. Tanto você vai ser abençoado, como você vai poder compartilhar com alguém esta mensagem. E vai abençoar, e vai elevar, e às vezes as pessoas, por intermédio de uma palavra, recebem milagres poderosos. Você acredita nisso? Vai lá, canal do pastor Maurício Costa, lá no YouTube, se inscreve, que as palavras pregadas e colocadas lá vai te alcançar, tá certo? Agora, vamos para a Bíblia. Olha o que diz o texto. Eu quero falar de um personagem que eu amo demais, mesmo sem conhecer, né? Mas é o mesmo Espírito que estava lá, é o mesmo Espírito que está conosco, então testifica, é uma coisa poderosa, né? Eu posso dizer, né, entre aspas, bem entre aspas, que eu sou fã desse camarada aqui e eu procuro tirar muitos exemplos dele, né? Rei Davi, ou servo de Deus Davi, ou amigo de Deus Davi, segundo o coração de Deus Davi, guerreiro de Deus Davi, que lutava as pelejas do Senhor, né? Que lutava em favor do povo de Deus, da congregação de Israel, e é por isso que ele se tornou um dos maiores reis de Israel, né? Davi. Vamos lá? Versículo 48 de 1 Samuel 17. A epígrafe diz assim, ó: Davi encontra-se com o gigante e mata-o. Ó, só na epígrafe dá para pregar uma meia hora. Davi encontra-se com o gigante e mata-o. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o gigante na testa, e a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Ó que glória! Que poder, né, gente? Eu sei que a maioria já ouviu, já leu, já releu, né? É como eu estava falando com os meus amigos aqui do estúdios, né? Essa passagem já virou canção de criança, já virou teatro, né? Muitas pessoas amam essa passagem, como eu também, né? É muito interessante. O jovem que matou o gigante, né? O jovem que prevaleceu contra o gigante. E parece uma coisa fácil de se fazer. Parece, né? Claro que com a unção de Deus aqui, tudo que a gente acredita e tudo que a gente percebe pelas pregações, é verdade, eu acredito, né? Mas não é tão simples assim no momento do desfecho. Houve todo um preparo, né? E você percebe aqui que o gigante, quando Davi se colocou para a batalha, o gigante foi até Davi. Vamos ver, ó, a parte A. E sucedeu que levantou-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Ó, que coisa! Então, quando o gigante veio para Davi, né? Davi apressou-se e foi contra o gigante, né? Então, isso não é tarefa fácil. Isso não é mole. Isso aí não é para qualquer um. A gente acha bonito quando vê, a gente acha bonito quando se ouve, quando as canções cantada que Deus levantou Davi, o seu ungido, o seu pequeno, né?
para matar o grande Golias. É bonito e realmente, né, tem uma unção, porque isso aconteceu. Agora, como eu estava dizendo, não é tarefa fácil. Esse gigante aqui, vou falar um pouquinho sobre ele, né, para você entender o desfecho. Esse gigante aqui, ele estava perto de 40 dias gritando contra o povo de Israel, blasfemando contra o Deus de Israel. E o interessante é que o exército de Israel, quando via o gigante, estava com medo, estava temeroso, estava assombrado. Eu vou falar medo aqui, eu estou sendo muito simples na minha colocação, né? Porque o povo aqui não estava só com medo, não. O povo aqui estava assombrado. O povo aqui estava amedrontado. É uma palavra assim, mais ou menos, que eu tenho que usar, né? O povo aqui estava sem noção. Estava meio perdido no meio dessa situação aqui. Porque um olhava para o outro olhava para o outro olhava para o outro. E o gigante continuava afrontando, continuava gritando. E aí eu percebo agora Davi chegar e pegar esse episódio acontecendo, né? Do gigante afrontando o povo de Deus, do gigante batendo no peito. E realmente, é como eu estava dizendo, não é tarefa fácil. Por quê? Porque era um gigante, perito na guerra. E o filisteu, sem contar, os filisteus eram um povo numeroso, era o arqui-inimigo de Israel, né? E aí eles estavam também por trás, né, do grande filisteu, o Golias. E a proposta era essa: dê-me um homem. E o gigante gritava: dê-me um homem, dê-me alguém para lutar, para competir, para conflitar. E aí a proposta era essa: um homem do lado dos filisteus e um homem do lado de Israel. Um homem defendendo, né, a nação filisteia e um homem defendendo a nação dos israelitas, do povo de Deus. E aí o povo de Deus, né, cada um que estava ali, sem colocar nome nem sobrenome, tinha que ter pelo menos um mínimo de responsabilidade de assumir, né, a sua fé, de assumir a sua crença. Por quê? Vou dizer, quantas vitórias Deus já não deu nesse episódio aqui, não havia dado para Israel, para o povo de Deus. Quantas vitórias, desde a travessia do Mar Vermelho, como fazer, quem sabe, uma coluna de fogo, né, aquentar a madrugada e guiar o povo pelo deserto de noite, como também uma nuvem por sobre o povo para refrescar o dia. E aí, quando foi para sair do deserto escaldante, Deus abre o Jordão para aquele povo passar. E aí, quando Deus começou a dar as nações, né, para Israel, porque Deus falou assim: ó, eu tenho uma terra boa e larga, que mana leite e mel. E Deus falou, não ocultou nada não. Lá é terra do cananeu, do amorreu, do jebuseu, do eveu. O que Deus quis dizer lá em Gênesis capítulo 3? A terra é boa, mana leite e mel, mas a terra tem gigante. E aí tanto é que os espias, quando foram espiar a terra, eles ficaram 40 dias espiando a terra e entenderam que realmente a terra que Deus haveria de dar para o povo era a terra que tinha gigante, né? Então Golias não era algo do acaso, que eles não estavam assim, sem noção, ou foram pegos desapercebidos. Vou frisar, Israel aqui tinha responsabilidade de guerra, porque Israel era preparado para a guerra. Às vezes nem tanto com a sua força, nem tanto com as suas estratégias, mas na unção do Todo-Poderoso, na fé no Deus que tinha trazido até ali. Porque quantos não foram o desafio, como eu falei aqui, que o Senhor Deus já tinha dado vitória, e aí Deus abre o Jordão para aquele povo passar, e aí Deus derruba as muralhas de Jericó para aquele povo tomar posse de Jericó, e aí numa certa ocasião você vai ler lá em Josué 10:11, que quando o inimigo fugia de frente do povo de Israel, Deus tacava pedra do céu nos seus inimigos. É muita glória, gente, mas é verdade. E aí o que eu estou dizendo? Não estou dizendo nem tanto o tamanho ou a estratégia física, mas aquele povo tinha que ter um mínimo de fé. Tinha que acreditar que o Deus Todo-Poderoso é quem dava vitória. E é como a gente sempre fala no início do programa aqui da Quarta da Vitória, né? O cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. E eu acredito que agora, no momento que esse Golias está gritando aqui, blasfemando, alguém, e esse alguém vai aparecer, mas além desse Davi, tinha que ter mais alguém, né, que chamasse a responsabilidade, porque eu estou falando de um exército, eu estou falando de uma companhia de guerra, eu estou falando de homens, né, que já tinham visto muitos milagres, muitos prodígios pela mão do Todo-Poderoso, tinha que assumir a responsabilidade, mas ninguém. Né? Todo mundo se ocultou, um deixou para o outro, outro deixou para o outro, outro deixou para o outro, e ninguém. E o Golias gritando, e o Golias gritando, e o Golias
escumando como por canto da boca. Imagina como é que não estava esse gigante. No primeiro dia viu que ninguém se manifestou, ele vai fortalecendo, né? A sua moral vai fortalecendo. O seu status vai criando adeptos, né? E aí ele vai sendo fortalecido e os capeta vai entusiasmando, vai empolgando e o inferno fortalecendo. E aí no 40º dia, perto do 40º dia, 40 dias gritando, quem é que chega? Aí o Senhor Deus, por um propósito poderoso, porque o que está em jogo aqui, o que está em cena aqui é o nome do Senhor, porque a Bíblia diz assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, esse povo que está aqui era um povo que tinha o nome de Deus escrito, povo peculiar, povo separado. E vou abrir um parênteses. Na maioria das guerras que a gente trava, dia a dia, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, é o nome do Senhor que tá em jogo. É a honra do nome do Senhor, né? Que estão tentando ofuscar, tapar, humilhar. É o nome do Senhor, porque nós somos crentes, somos servos de Deus, somos o povo de Deus, somos da fé, o que carregamos a Bíblia. Então, na hora do conflito, o mínimo que Deus quer de cada um que tem fé, ou que diz que é crente, a fé é o mínimo, porque quem vai dar vitória é Deus. E aí, quando esses conflitos acontecem, quem está em jogo? Qual é o nome que vai ser envergonhado da derrota? Se for, derrotado. É o nome de Deus. E aí, o Senhor Deus, por intermédio de um plano poderoso, para honrar o seu nome. Já vou abrir outro parênteses. Primeiro motivo que Deus dá vitória é para honrar o seu nome. Oh, glória! Primeiro motivo que Deus levanta um Davi é para honrar o seu nome, né? Porque o nome de Deus é grande, porque o nome de Deus é poderoso. E geralmente quando Deus dá vitória para o crente, para o servo de Deus, é o nome dele que vai ser glorificado. É o nome de Javé, é o nome de Jeová, é o nome de Adonai, Elohim, né? Aquele que é o primeiro, aquele que é o último, aquele que é o alfa, aquele que é o ômega, aquele que é o princípio, aquele que é o fim, é o criador de todas as coisas, é o grande eu sou, que não tem que provar nada para ninguém, mas quando recebe afronta, o que o homem planta ele vai colher, porque esse Deus não se deixa escarnecer. Então o primeiro motivo da vitória é a honra ao nome do Senhor, é o nome do Senhor triunfando na batalha. E aí o que acontece? Deus já tem um plano, uma estratégia e um personagem principal. Agora também, olha só, nós temos que entender, Deus não é negligente, né? É nos desafios da vida que Deus prepara Davi. É nos desafios, e outra, às vezes o desafio não é do tamanho de Golias, porque Golias aqui é o ápice, é um tipo de ápice, né? É o momento auge, é onde o nome do Senhor vai ser glorificado perante todo o povo de Israel. Mas aí o que acontece? Deus não pega Davi só no sonho, só sonhador, pelo contrário. Tem muito desafio que Deus vai colocar Davi e coloca antes desse evento, para Davi aprender a lutar, para Davi aprender a ter coragem, para Deus fortalecer o elo fraco. Posso abrir um parênteses aqui? Todo mundo tem elo fraco, todo mundo tem medo de alguma coisa, né? Mas aí Deus permite você vivenciar o medo, o elo fraco. Por quê, pastor? Para fortalecer, para você perder o medo. Posso usar um exemplo de guerra? Se de repente o soldado tem medo da água, num termo bem popular, devagarzinho Deus vai levar ele para a água. Devagarzinho. E às vezes vai chegar o momento que Deus vai empurrar ele dentro da água, para ele aprender a ter contato, noção. Se o guerreiro tem medo de altura, Deus vai colocar ele para subir algumas montanhas, devagarzinho, mas vai subindo, porque os desafios não começam do tamanho de Golias, é o que eu estou falando. E aí, em tese, para você entender, vai subindo, né? Até perder o medo. Tá entendendo? Se o guerreiro de Deus tem medo de fogo, ele tem que aprender que realmente o medo é um radar, é um termo que a pessoa não pode ultrapassar. Mas a pessoa não pode ficar refém do medo. E aí a pessoa vai começar a conviver com aquilo para poder perder aquele assombro. E todo guerreiro que se preza, ele não pode ser refém do medo, do assombro, né? Do terror. Mesmo porque ele tem que saber que maior do que a morte é Deus. Aí tem um jargão de pregador que eu quero usar. Nessa lógica, no pouco momento que... Nessa lógica... Tem uma teoriazinha que a gente usa, né? Um jargão de pregador, umas frases assim bem preparadas. O ferro é forte,
Mas vem o fogo, derrete o ferro é forte. Mas vem a água, apaga o fogo, a água é forte. Mas vem o sol, seca a água, o sol é forte. Mas vem a nuvem, tapa o sol, a nuvem é forte. Mas vem o vento, carrega a nuvem, o vento é forte. Mas vem a montanha, com a garganta aberta, engole o vento, a montanha é forte. Mas vem o homem, derruba a montanha com seus maquinários, o homem é forte. Mas vem a morte. Qualquer homem treme perto da morte. A morte se torna forte. Mas vem Jesus. Jesus venceu a morte, Jesus é forte. E aí, quando nós entendemos dos desafios da vida, que o nosso Deus é forte, que nada nos para, que tem intempérie, que tem porém, que tem desafio, mas maior é o nosso Deus, que entra na fornalha, às vezes não livra da fornalha, ele livra na fornalha, que entra lá dentro da cova dos leões, né? Não livra da cova dos leões, livra na cova dos leões, porque está escrito em Isaías 43 também, ó, se você passar pela água, eu vou estar com você, não vai te submergir, se passar pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Então é isso que nós temos que entender na guerra, na batalha, né? Porque não podemos ser refém de nada, não podemos estar presos a nada, não podemos estar vinculados a coisas corriqueiras e materiais. E aí o Senhor Deus dos desafios gradativos vai fortalecer para a gente vencer os Golias. E é geralmente quando se vence os Golias que a honra vem, o nome do Senhor é glorificado e todo mundo tem que entender que existe um Deus todo-poderoso que usa o pequeno para derrubar gigante. E aí, nos desafios de Davi, aprendendo a lutar, a não temer nada, sempre que vinha no meio do seu pasto, das suas ovelhas, o urso e o leão, ele conflitava, ele guerreava e aprendeu a ser um grande guerreiro. Lá no pasto, cuidando das ovelhas, o Senhor Deus lhe deu condição de entender que Deus é maior do que leão, que Deus é maior do que o urso. E basicamente, ou seja, no contexto, ele entendeu também que Deus era maior do que Golias. E aí eu pergunto para você, qual é o gigante que você está enfrentando? Bota medo na maioria. Qual é o gigante que você está enfrentando? É grande o problema, pastor. Qual é o gigante que você está enfrentando? A notícia do médico? O terror psicológico? A ameaça? Tenha certeza de uma coisa pelas ondas televisivas do 10. Deus sempre foi e sempre será maior. Porque Ele é o Criador de tudo. Nós estamos debaixo de limites, de regras. Mas quando você usa a tua fé, você sai do limite. Você sai das regras e o sobrenatural acontece. Agora, no que eu li, o Davi chega e o gigante está triunfando, já 40 dias gritando, e o povo de Israel não se mexe, o povo de Israel não se move. Mas quando Davi vê aquele gigantão, com a sua feiura toda, blasfemando, murmurando, Davi falou, é comigo esse negócio, é comigo mesmo, é eu que vou enfrentar esse Golias aí. Alguém fala, mas você está brincando? Você caiu, bateu a cabeça? Você tá maluco, piá? Não tô não. É eu mesmo que vou lá. Os irmãos deles queriam atrapalhar. E Davi largou os irmãos falando e foi ter com alguém que podia resolver a ida dele para a batalha. E levaram Davi para o rei. E o rei falou, bom, se é assim mesmo que você está falando, né? Eu vejo que você é um garoto, franzino, não tem aparência de guerreiro. E esse Golias é guerreiro desde a sua mocidade. Aí Davi começou a contar a história, mostrar o currículo, né? Porque crente tem currículo. Crente não é aventureiro não, né? Não caiu de paraquedas. Tem até um termo que diz, né? Qual é melhor? Você nunca ter oportunidade, mas está preparado? Ou você ter oportunidade e não está preparado? É simples. É melhor você nunca ter oportunidade, né? E estar preparado. Porque se você tiver oportunidade e não estiver preparado, ela mata você. E Deus nunca vai dar oportunidade para quem não está preparado. E aí Davi começa a falar com Saul. Quando eu cuidava as ovelhas do meu pai, né? E vinha um leão ou urso, sempre que vinha, eu grudava na barba do leão e matava ele. Então Deus preparou um Davi. Deus preparou um guerreiro para esse desafio agora poderoso, na frente do povo de Israel, na frente da congregação. E agora, quando o filisteu vê Davi chegando, com um cajado na mão, com algumas pedrinhas no alforje e com uma funda, o gigante falou, tá fácil. Mas aí quando o gigante veio, Davi apressou-se para o conflito,
para a batalha. E eu penso comigo que Davi disse, você vem contra mim, com essa feiura toda, com esse tamanho todo, cheio de capiroto, estou conjecturando, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E Davi pegou uma pedra, colocou na funda, girou e soltou no nome do Senhor. Eu vou conjecturar, Deus coloca a mão na pedra invisível e pá, na testa do gigante. E o gigante cai. E o resumo da história é, versículo 49, e Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o gigante filisteu com uma funda, com uma pedra e feriu o filisteu e o matou sem que tivesse uma espada na mão. Deus é que dá vitória. Deus é quem abençoa. Deus é que faz a diferença. Deus é que nos concede a vitória. Amém? Então olha só, independente do gigante que você está enfrentando aí, Deus é maior. Acredite. E eu quero te convidar, se você puder, daqui a pouquinho, 7h30 da noite, desta quarta-feira, grande quarta da vitória. Eu vou estar lá, quero orar por você, unir a minha fé à tua, e esse gigante vai cair em nome de Jesus. Deus, eu oro por cada telespectador, por cada internauta, abençoa, dá o livramento. Ele está em modo preparação, está na academia de Jeová. Levanta ele mesmo como um grande guerreiro e que ele possa passar os desafios, vencer os desafios e tomar posse. É o que eu peço, em nome de Jesus, porque a vitória vem do Senhor. Beba o teu copo com água agora. Que Deus te abençoe, fique com essa palavra e até daqui a pouco. Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada. Fique com essa palavra, seja abençoado e até lá, se Deus nos permitir.